Professor Joel Gracioso, essa pergunta, imagino que muita gente pode já ter feito ou pensado, das pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento. Afinal de contas, a verdade, ela é um ponto de vista? Existe aquela história que alguém diga assim, olha, a minha verdade é essa, ou a sua verdade, existe isso? É aquela história, no cotidiano, no sentido cultural, sim, as pessoas usam essas expressões, né? De acordo com a minha verdade, você tem a sua verdade, mas filosoficamente não tem muito sentido. Quer dizer, quando nós paramos para pensar que existe o mundo, existe o real, né? E existe a minha inteligência, e o objeto da minha inteligência que ela busca compreender é justamente o quê? O ser das coisas, a essência das coisas, o que as coisas realmente são. Essa que é a grande questão. Então, se as coisas existem independente de mim, elas não são uma produção da minha cabeça, não são uma invenção minha, então não sou eu que determino o que elas são, né? O que eu tenho é um desejo e a partir de uma certa capacidade natural, eu tento compreender o que as coisas são nelas mesmas. Lógico que esse esforço humano de querer conhecer, de querer saber o que as coisas são, sejam as coisas sensíveis, corpóreas, ou coisas inteligíveis, como a matemática, por exemplo, né? Realidades mais incorpóreas e inteligíveis, quando eu tento conhecer tudo isso, evidentemente que aparece todo mundo complicado, complexo, requer esforço, entendeu? Mas, assim, de uma maneira mais exata, não tem sentido falar a minha verdade e a sua verdade. O que nós poderíamos dizer é a opinião. Você tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião. Ou você pode dizer, olha, a minha compreensão, o meu modo de ver, né, o meu modo de pensar, até aí eu acho legítimo. Mas quando fala-se a minha verdade, digamos, é um abuso de linguagem. Porque a verdade é aquilo que revela e mostra o real, como as coisas realmente são, e não como eu acho que são, né? Então, por exemplo, eu posso achar que isso daqui, né, é uma banana. Eu vejo e acho que isso é uma banana. Mas isso não vai virar banana porque eu acho que é banana. Então, quando eu digo isso é uma caneta, isso que eu estou falando sobre esse objeto é verdadeiro porque expressa o que esse objeto realmente é. Lógico que esse exemplo é muito simples, né? Então, dependendo do assunto, dependendo do objeto, a dificuldade vai ser muito maior para a gente conseguir definir e descobrir o que a coisa realmente é. Só pensar no sentido de Deus, por exemplo. Quando nós refletimos quem é Deus, qual é a natureza de Deus, como que o nosso intelecto ele tem dificuldade de expressar isso com exatidão. Então tem coisas que são mais simples, fáceis de serem entendidas, conhecidas, e tem coisas que são menos simples. Então todo ser humano tem o direito, que é a famosa liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Você pode pensar o que você quiser, você pode expressar o que você quiser, né? É o seu modo de ver aquilo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma obrigatoriedade moral. Você tem que se questionar. Esse meu modo de ver, esse meu modo de pensar, será que realmente é correto? Será que realmente é verdadeiro? Ou seja, será que realmente corresponde ao que as coisas realmente são? Ou será que eu estou me enganando e nem estou percebendo? Então, por um lado, todo ser humano tem o direito de expressar os seus pensamentos e o seu modo de ver as coisas e de entender as coisas. Mas, por outro lado, é importante de vez em quando se questionar se o meu modo de entender e compreender as coisas, ele realmente é real, é verdadeiro, é veraz, né? Então, a verdade não é uma questão de ponto de vista, a verdade não é relativa. Ela pode ser, no máximo, como diz o Papa Francisco, relacional. Ou seja, eu compreendo a verdade, eu abarco a verdade a partir da minha realidade, a partir da minha condição, a partir da minha situação. Então, até aí tudo bem. Apesar que tem pessoas que às vezes estão usando a fala do Papa para defender o relativismo. Ah, interessante isso. Né? Explica pra gente esse problema. É verdade, isso tem acontecido. Então, dizer que a verdade é relacional, quer dizer que, por um lado, a verdade ela expressa o real, ela é o que é, né? Mas ela é relacional no sentido de que a apreensão, o modo como eu apreendo essa verdade e o modo como eu expresso, né, vai ser relacional no sentido que vai depender da situação do sujeito. Então é óbvio, por exemplo, eu posso expressar uma mesma verdade de maneiras diferentes. Quer dizer, o que muda é o entendimento e a expressão da verdade. Expressão, mas não a verdade em si. Exato, a verdade em si não. Então é evidente que se eu sou brasileiro, o elemento cultural, o contexto,
Isso vai influenciar no modo que eu apreendo a coisa e como eu expresso, né? Mas não o conteúdo em si. Entendeu? Então o que o Papa disse? Desculpa, só insistir nesse caso, porque isso tá bem comum, essa discussão. O que o Papa Francisco disse, na verdade? E repita, por gentileza, para a gente entender. O que ele disse, na verdade, é que a verdade não é relativa. Certo. A verdade não é relativa. Ela é relacional. Ou seja, a verdade se relaciona com cada homem, dentro do contexto concreto desse homem. Esse homem vai descobrir a verdade a partir do contexto real dele. Então, é aquela história de valorizar cada indivíduo e cada realidade de cada um. Então, uma coisa é você viver na África, outra coisa é você viver na América, outra coisa é você viver na Europa. Uma coisa é você ser uma pessoa que teve a oportunidade de estudar um monte de coisa, outra coisa é você ser um semi-analfabeto. Né? Você não deixa de ser humano, você não deixa de ter dignidade humana. Mas é evidente que essa história diferente, esse contexto diferente, interfere no modo como você capta a verdade, como você a expressa. Mas não é você que inventa a verdade. Ela não passa a ser relativa. Né? Mas ela é relacional no sentido de que ela é descoberta a partir da realidade concreta de cada um. Perfeito, obviamente o Papa Francisco não falou nada de errado, está certíssima a fala dele, não distorçam por gentileza a fala do Papa Francisco, agora está bem claro. Professor, nosso Senhor Jesus Cristo e a verdade têm uma relação interessante, que relação é essa? Então, se a verdade ela é o real, se a verdade é aquilo que me mostra o mundo, a realidade tal como ela é, por isso que é a ideia de que a verdade não é ponto de vista, ela é imutável. Santo Agostinho tem um argumento muito interessante numa obra dele chamada Solilóquios, no livro 2º, quando, no diálogo lá, enfim, na reflexão dele com ele mesmo, com a sua razão, ele inventa um diálogo dele com a própria razão, né? Por isso chama Solilóquios, uma palavra que ele inventou. E é como se fosse assim, por exemplo, mas como é que você prova a existência da verdade? Como é que você prova que a verdade é imutável? Como é que ela existe? E Agostinho diz mais ou menos assim, o que eu vou dizer agora é uma adaptação para as pessoas entenderem. Tá. Então, suponhamos que você, Eric, diga, amanhã o mundo vai acabar às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde vai acabar o mundo, vai acabar tudo, inclusive a verdade. A verdade vai desaparecer, ela vai perecer. E aí amanhã às 3 horas da tarde acontece exatamente tudo isso que você falou. O mundo acabou, tudo pereceu, inclusive a verdade. Ora, se ocorreu e é real tudo o que você falou, aconteceu de fato, então se a verdade pereceu, então é verdade que a verdade pereceu. Se é verdade que a verdade pereceu, então o perecimento da verdade me leva a confirmar a existência da própria verdade. Então, mesmo quando eu tento negar e destruir a verdade, se isso de fato é verdade, a verdade continua existindo. Né? Então, é um exercício de lógica. Exato. Então não tem como eu negar isso. Isso não quer dizer que seja fácil conhecer a verdade. Por isso que aí a gente vê o amor e a misericórdia de Deus. Quer dizer, se Jesus de fato é o verbo de Deus que veio ao mundo, que se encarnou por amor a nós para nos salvar, ele é a verdade. Por quê? Porque ele, como Deus, como sabedoria eterna de Deus, né? Se no princípio tudo foi criado por meio da palavra de Deus, ele é essa palavra eterna e ao mesmo tempo a sabedoria de Deus, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, evidentemente unido ao Pai e ao Espírito, né? Porque Deus é um só, apesar de ser trino nas pessoas. Então, ele revela, ele tem condições de nos dizer. Por isso que no Vaticano II a Igreja vai dizer, né? No documento da Gaudium ali, no sentido de que é por intermédio do mistério de Cristo que eu compreendo o mistério do homem. Não é o mistério do homem que explica o mistério de Cristo, mas é o mistério de Cristo que explica o mistério do homem. Por quê? Porque se ele é a verdade, e se a verdade é aquilo que mostra o que as coisas realmente são, é em Cristo que nós vamos conhecer a verdadeira identidade de todas as coisas. Sendo assim, ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade Exato. e a vida. Portanto, a verdade é uma pessoa? Então, aí nós temos que olhar por 2 lados, por 2 ângulos. Né? A verdade no sentido pleno e absoluto, de fato, é alguém, é uma pessoa. Né? É Deus, é Cristo. Né? Por quê? Porque ele, enquanto verdade, ele, repito, que tem condições de nos ensinar. Por isso Santo Agostinho vai dizer que quem nos ensina é o mestre interior, que habita no íntimo de cada ser humano. E esse mestre interior é o próprio Cristo, que é a própria verdade. Ele é o fundamento de tudo aquilo que é verdadeiro. Então, uma coisa é verdadeira na medida em que participa
da verdade. E essa verdade, repito, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, quando eu penso no sentido de fundamento último, né, que garante tudo o que é verdadeiro, todo juízo, tudo o que é, então é uma pessoa. Agora, do ponto de vista filosófico, a gente não analisa apenas no sentido de fundamento. Nós falamos muito da verdade no sentido do juízo, né? E tanto que o pensamento moderno contemporâneo, quando nós pegamos os medievais, ainda era comum usar a expressão verdade ontológica. Natureza do ser. Exato, que era sobre o ser das coisas. Certo. No contexto moderno contemporâneo, fala-se muito de verdade no sentido lógico, que é aquele exemplo que eu dei da caneta. Então, eu tenho esse objeto e eu emito um juízo sobre esse objeto. Se o que eu falei sobre esse objeto corresponder ao que ele é, eu tenho uma verdade lógica. O juízo é verdadeiro. Certo. Se não corresponder, é falso. Então, é muito comum no mundo moderno contemporâneo a verdade muito nesse plano epistemológico, nesse plano lógico. Essa dimensão mais ontológica, no meu entendimento, infelizmente, foi um pouco abandonada, né? Quando eu digo um pouco, porque é óbvio que alguns ainda continuam usando essa expressão de verdade ontológica, mas nem todo mundo usa. Mas essa verdade que busca a natureza do ser, ela é mais segura, vamos dizer assim, para quem está buscando? Ela é mais segura no sentido de que eu não tenho uma verdade só no sentido do plano do pensamento, do que eu falo sobre as coisas, né? É que a gente tem que entender o seguinte, por que essa verdade ontológica foi abandonada? Porque se você admite a existência de uma verdade ontológica, você está já admitindo de antemão que as coisas têm uma identidade própria, não sou eu que as fiz e, portanto, não sou eu que determino o que elas são. Eu vejo que existe uma preocupação da parte das parlamentares que são da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Vejo que é uma preocupação imensa da doutora Amine Haddad e de tantas mulheres aqui presentes de defender o direito das mulheres. Eu, em primeiro lugar, fico contente de ver isso, feliz. Sabe por quê? Porque as senhoras realmente creem que existe mulher. E isto parece pouco, mas isto é uma realidade que quebra totalmente a ideologia de gênero. Porque a Judith Butler começa exatamente dizendo que não existe mulher. E isso é... as pessoas não se dão conta que isto é implosão. Por quê? Como o Domênico colocou, se você não tem um sujeito claro do qual você irá defender os direitos, você não vai conseguir defender direito de ninguém. Porque qual é a dificuldade? Por que é que toda a legislação que vocês tentam passar bate na história de gênero e vocês não conseguem defender mulher nenhuma? Por quê? Porque exatamente o conceito de gênero entrou como um vírus linguístico e vocês não vão conseguir aprovar. Porque todas as vezes que a palavrinha gênero aparecer, vocês vão encontrar oposição da população que não é tão ignorante como se pensa. Elas têm uma identidade independente de mim e, portanto, isso vai levar à conclusão de que Deus existe. Como Deus existe é o Criador, é Ele que determina a identidade das coisas. E como muitos pensadores queriam negar a existência de Deus, portanto, um dos caminhos que foi seguido foi esse. Né? Vamos falar mais de verdade lógica e não tanto de verdade ontológica. Porque, por exemplo, o que é uma árvore verdadeira? Uma árvore verdadeira é uma árvore que, de fato, é árvore. O que é um cachorro verdadeiro? É um cachorro que é fiel à sua natureza. Mas hoje, o que nós vemos na sociedade, por exemplo? Chegou-se num limite tão grande de crise que nega-se a natureza. Outro dia mesmo, numa rádio, uma pessoa dizia, um apresentador, que nós devemos lutar contra a ditadura da natureza. Né? Mas por quê? Antes era a ditadura divina, agora é a ditadura da natureza, para defender uma liberdade absoluta do ser humano. Então, quando você entra na questão de ideologia de gênero e tantas coisas, o que está em jogo também, lógico que tem vários elementos, mas uma das questões centrais é essa. É a ideia de que o ser humano ele tem a capacidade de determinar não só suas escolhas, a questão da autonomia, da liberdade, mas ele é capaz até de criar e reinventar o seu próprio ser. Então, eu não tenho natureza. Então, muitos que é o que chamaria de teoria atualista, né, no início do século XX, certo. Em vez de perguntar, por exemplo,
o que são as coisas ou o que é o homem, a pergunta teria que mudar. Em vez de você perguntar o que é o homem, você teria que perguntar o que o homem está sendo, não o que ele é. Porque quando você pergunta o que ele é, você está pressupondo que existe uma essência, uma natureza que é imutável. Então veja a que ponto nós chegamos. Então tem muita coisa aí por trás que as pessoas teriam que tomar muito cuidado e estudar um pouco mais. Olha, isso aqui responde o que a gente perguntou lá no início. Por que será que o Papa Bento XVI estava tão preocupado com o tal do relativismo? Porque olha o absurdo onde a gente chega. Sim. No próximo bloco, eu vou pedir para que o senhor fale mais sobre isso, né? Essa preocupação de Bento XVI, a relação com a fé católica, como é que a gente identifica isso na nossa vida, se tem remédio contra isso. Mas para encerrar esse bloco, já que a gente está falando de verdade e também todos esses absurdos em relação a isso, hoje a gente ouve o conceito de pós-verdade. O que significa isso? Então, a ideia do conceito de pós-verdade, uma coisa que começou na Europa já há alguns anos, está começando a chegar no Brasil. É a ideia de que a verdade não é um valor. Ou seja, porque quando você ainda fala que a verdade é relativa, você ainda está falando de verdade e tem ali um certo cunho positivo. Então, essa era da pós-verdade é a ideia de que essa discussão e esse debate sobre a questão da verdade deveria ser deixado um pouco de lado. Ou seja, nós teríamos que mudar o discurso. Nós teríamos que nos preocupar muito mais com a convivência humana e a maneira de ver as coisas e, através do diálogo, né, tentar encontrar soluções para a vida humana, em vez de ficar brigando quem é que está com a verdade. Então, enquanto você vê a verdade como um grande valor, que vale a pena até morrer por ela, ou, segundo alguns, matar, né, então isso é um problema. Então, a era da pós-verdade quer dizer uma nova era que nós vamos nos relacionar com o mundo e com o conhecimento de uma outra maneira, e não discutindo o conhecimento verdadeiro ou falso. Diante dessa lógica, de acordo com o que a gente está conversando até agora, ao deixar essa verdade de lado, estamos deixando Cristo de lado? Sim, sim, porque você vai entrando na questão de que, no fundo, o conhecimento é uma construção. O conhecimento, no fundo, é uma construção, é uma maneira humana de ver as coisas, e tudo aquilo que é construído é desconstruído, você entendeu? No fundo, é um relativismo, mas muito mais sutil. É muito mais sutil. Ou seja, o ser humano é livre, a realidade é movimento, né? Se a realidade é movimento, ela muda constantemente. E se o ser humano é livre, então o que ocorre é que o ser humano tem que construir as respostas, construir as soluções, conforme cada época e cada situação. Enquanto aquilo durar, enquanto aquilo funcionar, tudo bem. Depois você muda e pronto. Não há nada que é perene, não há nada que é para sempre. Essa é a ideia. Falou, então, nessa ocasião da ditadura do relativismo, por isso que eu fiz a relação aqui, inclusive, com a frase que o professor falou anteriormente, porque, repetindo aqui para deixar bem claro, o cardeal Ratzinger disse naquela ocasião: ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo, né? O Papa Bento XVI, o Papa Francisco, né, no ano de 2013, agora o Papa Francisco, fez referência também diretamente, pelo menos em outras ocasiões, isso também veio à tona, mas em 2013 o Papa Francisco fez um discurso também falando sobre o relativismo, lembrando que a nossa sociedade, abre aspas, o Papa diz: somos marcados pelo relativismo, nos quais parece que não há nada definitivo. Inclusive o Papa Francisco relembra que o Papa Bento XVI, em muitas ocasiões, tratou desse assunto. Professor, o que é o relativismo? Então, o relativismo, ele é uma corrente filosófica, né? Uma corrente de pensamento que defende justamente o quê? A ideia de que não há uma verdade que seja universal, absoluta e necessária, né? Ou seja, se é possível falar de verdade, ou se convém falar de verdade, sempre é no sentido de uma verdade condicionada, uma verdade relativa, ou seja, que é válida dentro de uma determinada situação, de um contexto histórico, cultural, né? Ou até bem radical no sentido individual, por exemplo. Então é a negação realmente da possibilidade de se defender uma verdade universal, necessária, absoluta. É a ideia de que nós devemos levar em consideração sempre de que quem fala, sempre fala a partir de um ponto de vista. Quem fala sempre fala a partir apenas de um aspecto. E ninguém teria condições de ter, digamos, uma compreensão ou uma visão do todo na sua totalidade, digamos assim. Então, o relativismo defende isso.
né? E que é muito em voga, ou seja, na realidade, a palavra relativismo ela está mais no nosso contexto, né? No mundo contemporâneo, etc. Mas no fundo essa mentalidade, esse modo de pensar já existiu desde o mundo antigo. Então, quando nós pegamos, por exemplo, os chamados sofistas lá na Grécia, alguns sofistas defendiam justamente isso, né? Sofistas como Protágoras, Górgias, eles defendiam justamente essa ideia. Então, quando Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas, das que são, das que não são, o que ele está dizendo é que se o homem é a medida, quer dizer que ele é a referência, ele é o parâmetro. Então, o que uma coisa é ou o que ela deixa de ser, depende do ponto de vista da referência do ser humano. Seja no sentido, aí tem interpretações, no sentido de que quando ele fala aí o homem, ele estaria falando da espécie humana, outros dizem que o homem seria o indivíduo, etc. Mas independe disso, quer dizer, me parece que ele está falando mais no sentido individual mesmo, né? Mas independente disso, é a ideia de que eu não conheço o real, o mundo, tal como ele é, e não há nenhum tipo de conhecimento que seja obrigatório, universal, válido para todo mundo, né? Sempre é uma perspectiva. Eu olho por um ângulo, você olha por outro, aí as coisas mudam, né? Depende o contexto muda, a época. Então, o relativismo, ele defende bastante isso, que é contraditório, né? Ou seja, tanto que quem é relativista, muitas vezes, procura se proteger de alguma maneira, usando um conjunto, muitas vezes, retórico, né? As palavras. Porque se você diz, por exemplo, que não existe verdade absoluta e necessária, universal, quando você afirma isso, você já está afirmando uma verdade universal, né? Não existe verdade universal. Então, quer dizer, então é óbvio que a coisa não é tão simples assim. Quem é relativista vai se proteger, evidentemente, vão existir muitas teorias e construções, né? Vários filósofos, enfim, Hort, por exemplo, no mundo contemporâneo, né? Richard Hort vai defender um certo tipo de relativismo e outros autores. Então, filosoficamente, eu acho que o importante é entender o conceito, né? E, enfim, isso tem implicações, mas aí nós vamos... O senhor citou aí o exemplo dos sofistas. Está na moda, acho que chamar alguém de sofista. A gente vê qualquer coisa, isso aí você já é um sofista. O sofista na Grécia Antiga, obviamente, ainda citou retórica, né? Alguém que se preocupava muito com como falar, mas não necessariamente que essa fala conduzia a uma verdade. Até porque, já entrando nessa ideia do relativismo, para quem pensa dessa maneira, não há a possibilidade de um acesso a uma verdade absoluta e universal? Está certo pensar assim, professor? Sim, sim. A questão dos sofistas é uma situação muito delicada, né? Ou seja, porque geralmente na história a visão que se tinha do sofista era uma visão muito negativa. Porque tanto o que Platão, como também Aristóteles e outros falaram sobre sofistas, sempre se apresentou uma visão bastante negativa. Ou seja, como se fossem mercadores do saber, cobravam para ensinar, e além disso tinha essa coisa um pouco de que, olha, o importante era vencer o debate. Alguns estudiosos, como Giovanni Reale, nas obras dele, ele diz que é necessário dividir o movimento sofístico em etapas. Então ele diz que teve os grandes mestres da sofística, como Protágoras, Górgias, que mesmo defendendo essa coisa de que, olha, depende da perspectiva, depende do ângulo, a questão do debate, mas eles tinham uma postura ética e moral, né, segundo Reale, por exemplo. E depois vieram os eristas, por exemplo, que aí já estavam preocupados mais com o debate mesmo. O importante é discutir, debater e vencer o debate. Não porque a minha posição é mais verdadeira. O importante é sair vitorioso no debate. E aí eu vou usar os argumentos que forem necessários, vou usar as palavras do jeito que forem necessárias. E aí depois vieram os políticos sofistas. E aí ele diz que é aí que começou o processo de degradação. Porque é a ideia de usar realmente a oratória, a retórica, com a finalidade de atingir o poder e fazer tudo o que for necessário para chegar a esse poder. Então, tem muitas pesquisas hoje em dia que tentam mostrar que os sofistas não foram tão ruins assim como o pessoal, Platão, Aristóteles. Lógico que tem divergência, tem pessoas que continuam defendendo que os sofistas eram complicados mesmo, e tem essas pesquisas novas que procuram mostrar que não, que na realidade eles eram filósofos, coisa que até então muitos não aceitavam chamar os sofistas nem de filósofos, né? Porque não seriam amantes de sabedoria, seriam outra coisa, seriam mercadores, aquela visão meio do Platão e do Aristóteles, né?
O que eu percebo e o que é importante é o seguinte, a questão da arte da eloquência, de saber falar bem, de saber argumentar, ter o domínio da palavra, da gramática, saber emocionar uma plateia, convencer, né, essa coisa da persuasão, isso era muito presente, né? E eles na realidade defendiam isso e fugiam um pouco dessa coisa de achar que você está ali mostrando o real tal como ele é, como se as palavras tivessem o poder de estabelecer um conhecimento tão exato, tão objetivo, né, válido para todo mundo. Eles realmente questionam isso. Ou seja, o modo como eu vejo as coisas depende muito de quem está falando a partir de onde está falando. Então veja que mesmo não usando a palavra relativismo, tem ali sementes, né, elementos do pensamento relativista.